falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero ministrar sobre a sua vida bênçãos, milagres, maravilhas, tudo no nome de Jesus, no poder da Palavra de Deus e na unção do Espírito Santo. Quero convidar você a fazer deste o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia. O programa Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos que ele tem sempre disponibilizadas para todos aqueles que o buscam de coração. Faça deste programa, portanto, o seu culto diário e vamos juntos, fazendo dele também como se fosse uma caminhada. E nesta caminhada nós vamos conversando sobre as promessas bíblicas, as bênçãos divinas, o poder de Deus, as maravilhas dos céus e desfrutando de bênçãos importantes e gloriosas para o viver. Através do programa Falando ao Coração, você pode meditar nas mensagens bíblicas que prego aqui. São 3 mensagens. Quero anotar os textos. Primeiro texto bíblico de hoje, Gênesis capítulo 22, versículos 1, 7 e 11. Gênesis 22, versículos 1, 7 e 11. Segundo texto bíblico de hoje, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Terceiro texto bíblico de hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Primeira aos Coríntios, 14, 26. É hora de abrir o coração e deixar Deus falar de maneira especial para que você possa ser fortalecido, ter mais fé, viver mais perto de Deus e desfrutar das promessas ricas e preciosas que Ele tem para a sua vida. Falando ao Coração existe para que você possa ser feliz, ser abençoado, ser vitorioso. Quero que você esteja atento para as orações que faço. Eu faço 3 orações. Para os testemunhos que leio, são 3 testemunhos. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo. Na terceira oração, eu vou colocar o seu nome e todos os nomes que você passar para mim no altar da intercessão. Quero anotar os telefones aí para você ligar e passar nomes para o altar? Vamos lá, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Segundo número, caso você use bônus das companhias telefônicas, 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Para você de Goiânia e da Grande Goiânia, liga só 3221 0000. Estou esperando pelos nomes para colocá-los no altar e no final, oramos juntos, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo no milagre que Deus vai operar na vida de cada um. Quarta-feira chegando, amanhã, culto especial de campanha em todos os templos da Betel. Quero convidar você, campanha Portas Abertas, é a campanha de Paulo. Paulo fala sobre portas abertas, importantes e necessárias, mas a Bíblia toda fala sobre isso. A própria Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Que maravilha! Quero que você esteja atento, participando e vivendo esta campanha e sendo ricamente abençoado por Deus. Espero você nesta quarta-feira, 8 da noite. Eu estarei na Avenida T3 com a T8, Setor Bueno, nossa sede. Você poderá estar comigo nesse endereço ou em qualquer outro endereço da Betel. Compareça e deixa Deus abençoar a sua vida de maneira especial. Quarta-feira, 8 da noite, Santuário Betel, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno, campanha Portas Abertas, campanha de Paulo, para você ser ricamente abençoado por Deus. Portas abertas por Deus para a sua vida, tenho certeza que estarão acontecendo durante esta campanha na vida de todos que comparecerem. Aguardo você. Eu quero ler os testemunhos dos milagres que Deus opera, porque eles vêm ressaltar a gratidão das pessoas por aquilo que Deus faz e já fez na vida deles, e vem também contribuir para que você possa crer e confiar.
O salmo de campanha desta semana é o salmo de número 28. Já são 552 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Como tenho visto muitas pessoas abençoadas, eu quero ver você também. Faça a campanha do Salmo 28 nesta semana e Deus vai te abençoar. Não pôde começar a campanha ontem? Não tem problema, começa hoje. Quem começou ontem, segunda-feira, termina a campanha na sexta. Quem começar hoje, terça-feira, vai terminar a campanha no sábado. Você tem 5 dias para ler o Salmo 28, 20 vezes por dia e ser ricamente abençoado por Deus. Deus tem obras importantes e gloriosas para a sua vida. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Saiba você que para fazer esse programa eu dependo da sua ajuda. Quero agradecer a Lorena Menezes Souza Batista de Trindade e Caleb Isaac Pereira Oséias de Aparecida de Goiânia, que ontem atenderam o meu apelo e vêm assim nos ajudar a fazer esta obra. Obra de fé, obra de vitória, obra de bênçãos, onde Deus tem operado de maneira especial. E a sua contribuição, a sua participação, a sua ajuda é de suma importância para esse programa continuar fazendo esta história linda e maravilhosa, diariamente estar com você, sempre ao vivo, para ministrar bênçãos dos céus sobre o seu viver. Vamos para os testemunhos. O primeiro testemunho de hoje é de Divina Souza Lima Santos, aqui de Goiânia. Ela diz que o seu marido está com 69 anos de idade e ele foi renovar a carteira de habilitação. Porém, ao tentar essa renovação, ele não foi aprovado na avaliação médica. E aí voltou para casa muito triste, muito triste. Ela fez a campanha dos Salmos e na campanha dos Salmos pediu a Deus para mudar aquela situação. Após o término da campanha, ele retornou para fazer os exames médicos para a renovação da sua carteira de habilitação, fazendo assim uma nova avaliação. Para a honra e glória do Senhor, o médico deu um atestado de capacidade física e mental. Agora ele está com a sua carteira de habilitação devidamente renovada e já em mãos para continuar a sua vida com muita alegria no coração. Olha só, Deus responde às orações. Deus atende àqueles que exercem a sua fé nele. Por isso a Bíblia diz, olha para mim e sereis salvos. Quando você faz uma campanha como esta, você está olhando para Deus. Quando você faz essa campanha que vamos começar amanhã, quarta-feira, portas abertas, você está olhando para Deus. E é isso que é importante e necessário na sua vida. A Divina Souza Lima Santos, que é de Goiânia, termina o seu testemunho louvando a Deus pelo agir do Senhor na vida do seu esposo. E agradece ao programa Falando a Coração por ter ajudado a fim de que ela alcançasse, através do seu esposo, esta grande bênção, maravilha. Vamos para o segundo testemunho, é de Perpétua Barbosa, da cidade de Belém do Pará. A Perpétua diz que a sua neta Sheila passou por um parto prematuro e na sala de cirurgia ela teve uma parada cardíaca, olha só, e também respiratória, seríssimo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, operou um grande milagre na vida da Sheila. E apesar dela ter ficado alguns dias na UTI, agora já está no quarto se preparando para voltar para casa e criar o seu bebezinho. Bênção de Deus. Ela diz que sempre apresenta a sua família no altar da intercessão. Olha o valor de você orar e buscar a Deus. E durante todo o período da gestação, ela orou pela sua neta e pelo seu bisnetinho, pedindo, Deus, dá vitória, dá vitória. E Deus ouviu a oração e Deus deu a vitória. Que maravilha. Ela, a Perpétua Barbosa, que é de Belém do Pará, agradece a Deus e ao programa Falando ao Coração por ter alcançado este importante milagre na vida da sua neta Sheila, que alcançou a bênção de gerar um bebezinho. Teve alguns problemas, mas Deus estendeu a mão e ela já está bem, graças a Deus, e vitoriosa. Vamos para o terceiro testemunho de hoje. Minervina Alves Terêncio, aqui de Goiânia. Ela diz que o seu neto Vinícius estava desempregado. Já tinha distribuído vários currículos, mas não aparecia nenhuma proposta de trabalho. Então, o que a Minervina fez? Fez a campanha dos Salmos. Campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos ela pediu a Deus para abrir uma porta de emprego para o seu neto Vinícius. A Minervina diz que o Senhor abençoou,
que o Vinícius conseguiu uma ótima proposta de trabalho. Já está trabalhando e sendo cada dia mais abençoado por Deus. Também tendo uma avó assim. Olha, Vinícius, agradece a Deus e ama muito a sua avó, porque só uma avó que ama o neto, para dedicar assim, fazendo campanhas, orando a Deus e apresentando os netos diante do Senhor. Deus te abençoa, maravilha. A Minervina Alves Terêncio, que é de Goiânia, termina o seu testemunho dizendo que assiste ao programa Falando ao Coração todos os dias. E Deus tem abençoado ricamente a sua vida. Esse programa tem este propósito, ver as pessoas sendo ricamente abençoadas por Deus. Se você tem vivido comigo estas bênçãos, dê um glória a Deus forte aí onde você está agora. E saiba que através do programa Falando ao Coração, Deus tem abençoado pessoas por este mundo afora. E você não pode ficar fora deste mover. Inclusive, eu quero pedir a você para divulgar este programa entre os seus amigos, familiares, parentes, pessoas da igreja que você frequenta. Conta sobre a existência desse programa, ensina as pessoas como fazer para sintonizar e nós vamos ver muita gente abençoada por Deus, como você tem sido abençoado. E através deste programa, eu tenho tido o privilégio de evangelizar as pessoas, levando uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de libertação a muitos corações. Então, se você me ajudar a fazer esse programa, se associando a mim, tornando-se um evangelista associado, você vai ser comigo um canal de bênçãos na vida de muita gente. Então venha me ajudar financeiramente. Liga para mim e diz assim, eu quero te ajudar a fazer esse programa. Os telefones para você ligar e tornar-se num evangelista associado são os mesmos. 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Repetindo, 0300 3131 601. Liga você também e diz para quem te atender, eu quero ajudar a fazer este programa. Você já colocou o seu nome no altar da intercessão? Muitas pessoas ligando para colocar os seus nomes no altar. Aqui eu tenho nomes do Rio de Janeiro, nomes de Goiânia, muitos nomes de Goiânia, de Bela Vista de Goiás, muitos nomes, de Aparecida de Goiânia, também muitos nomes, de Manaus, no Amazonas, de Belém do Pará, também de Trindade, aqui em Goiás, de Salvador, na Bahia. São pessoas que já ligaram logo cedo, apresentando nomes para serem colocados no altar da intercessão e na hora da oração serem alvos das bênçãos de Deus, serem alvo das bênçãos de Deus nas suas vidas. Veja, Deus opera milagres, Deus abençoa aqueles que o buscam de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. E quero que você viva estas experiências ricas e gloriosas a cada dia através deste programa, o programa Falando ao Coração. Às vezes você olha o cenário mundial e vê que as coisas andam de mal a pior. E aí vem aquela pergunta, o que será do futuro da humanidade? Eu quero dizer para você que infelizmente por um lado e felizmente por outro. Infelizmente, as instituições têm falhado, seja qual for. Nós tivemos tempo aí que instituições sérias, consideradas como símbolo nacional, falharam, estão falhando. Correios, foi durante muito tempo o setor de grande credibilidade no Brasil. Hoje já não é mais a mesma coisa. Petrobras, foi orgulho de tantos brasileiros. Hoje, infelizmente, caso de polícia. Então veja, nós estamos vivendo um tempo difícil. Quando você olhava para as instituições e via seriedade, e via propostas de contribuição para que pudéssemos ter um mundo melhor, um Brasil melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, mas infelizmente tudo está falhando. Falha por todos os lados. E nós vemos que a cada dia a ciência multiplica, mas não consegue debelar os males que estão crescendo por aí. Quantidade de pessoas que vêm surgindo nos últimos tempos, com enfermidades as mais diversas. De uma hora para outra, cai aí doente, vai para o hospital, vive uma semana, 2 semanas e todos ficam assustados. Como pode ser? Olha, o mundo está assim, de mal a pior.
E mais do que nunca nós temos que buscar a Deus, porque só Deus pode responder a estes questionamentos que estão aí na mente de cada pessoa. Como fazer? O que fazer? Como será? Como será o futuro da humanidade? Nós precisamos de crer em Deus. Aquele que lê a Bíblia sabe, o que está previsto para acontecer neste mundo. E nós precisamos nos firmar com Deus. Não adianta você ficar por aí perambulando pelas filosofias, religiões, teorias e outras coisas que a vida tem apresentado. É hora de você ter a humildade necessária para reconhecer que a humanidade falhou, que os homens falharam, que as instituições estão falhando. E nós precisamos buscar aquele que nunca falhou, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque só assim nós teremos paz no coração e aquela certeza inarredável, inabalável, gloriosa, maravilhosa de que com Cristo nós vamos descansar na eternidade com Ele. Existe, você sabe, céu, mas o céu, para entrar lá, tem um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Tem muita gente dizendo, vou para o céu, ou fulano foi para o céu. Você ouve sempre alguém dizendo, aquele está lá em cima, está no andar superior, coisas assim. Eu te pergunto, estas pessoas que vocês dizem que estão lá em cima, que estão no céu, que estão no andar superior, coisas assim, elas andaram no caminho que é Jesus? Só Jesus pode nos levar a Deus. Não adianta você se firmar numa religião, não adianta você se firmar em algum nome de alguém que já viveu nesta terra, não adianta você se firmar em algum preceito humano. Nós temos que nos firmar nas promessas ricas, infalíveis e gloriosas de Deus, para vivermos uma vida de fé, de esperança e de convicção de que um dia nós poderemos descansar na eternidade. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos ver tudo isso que está acontecendo e ainda pior. Mas aquele que está firmado em Cristo, ele está acima destas coisas, porque dentro de si há uma esperança, a esperança da glória, porque Cristo vai nos levar para lá. Então, olha, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. E diz também, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você deseja desfrutar de uma eternidade com Deus, se você deseja desfrutar de um descanso eterno no céu, se você deseja desfrutar de bênçãos maravilhosas aqui e depois na eternidade, só você tem que andar no caminho que é Jesus, só Jesus. A própria Bíblia diz com todas as letras que em cima no céu, embaixo na terra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Este nome é só o nome de Jesus. Não adianta você firmar-se com Pedro, com João, com Maria, com outros santos, com todos os santos, como alguém quer firmar, porque você tem que firmar-se com Cristo. Oh, que maravilha! O próprio Jesus diz na sua palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha para Jesus agora, abra o seu coração e diga, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me as bênçãos prometidas na tua palavra. E você vai começar a viver uma vida nova, porque a Bíblia diz de maneira clara que aquele que está em Cristo é nova criatura. E é isso que você está precisando. O mundo está aí, num caos, mas você pode viver uma situação diferenciada, com Cristo no seu coração, vencendo este estado caótico que a vida se apresenta e olhando para os céus, aquele lugar que o próprio Jesus preparou para mim e para você e para todos aqueles que abrirem o coração para Jesus. Por isso a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Você sabe que Jesus foi ao céu, foi visto subindo por milhares de pessoas que assistiram à ascensão de Jesus. Ele chegando lá, mandou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele preparou um lugar para mim, um lugar para você, um lugar maravilhoso, de glória, de alegria e de vitória. Esteja tomando posse deste lugar
abrindo o coração agora e confessando a Jesus como seu Salvador para viver esta vida nova, preciosa e gloriosa. Você já é alguém que me ajuda a fazer esse programa? Saiba você que estamos começando um outro mês e todo mês as mesmas dívidas, os mesmos compromissos, os mesmos valores. Isso quando não tem aumento, né? Pelo menos por esses dias não falar em aumento. Então eu preciso da sua ajuda, preciso da sua contribuição. Seja você um evangelista associado. É só ligar nos telefones 0300 3131 601, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Para você de Goiânia e da região metropolitana, é só ligar 3221 0000. Liga e diz para quem te atender: eu quero ajudar a fazer este programa. Deus é quem vai te recompensar. Deus é quem vai te abençoar. Deus é quem vai te usar e fazer com que bênçãos financeiras estejam acontecendo de maneira ampla, multiplicada na sua vida. Deus quer fazer isso. Permita. Dá a semente. Olha, quando você pega, por exemplo, 10 vezes 0, dá o quê? Dá 0, não é? Então, se você não ajuda, Deus quer te abençoar, mas multiplica pelo 0, fica 0. Você não tem motivo para receber a bênção. Agora, se você contribui, pega aquele valor e multiplica vezes 10, vezes 100, e Deus vai te abençoando de maneira especial. Preste atenção nisso e venha ajudar a fazer esse programa, porque a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo é minha, mas é sua também. É sua também. Não fica pensando que é só minha, não. Tem gente que pensa, os pastores são encarregados de pregar o Evangelho. Jesus não disse, pastores, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele disse de maneira ampla. Ele simplesmente disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Esse é um mandamento para mim, que sou pastor, mas é para você que é membro também, para você que é obreiro, você, qualquer situação que você esteja na igreja, qualquer posição que seja, você está debaixo dessa responsabilidade, deste mandato. Ah, mas eu não tenho mais condições, já pouco saio de casa, não tenho mais força física, coisas assim. Então me ajuda a fazer. Aí você se associa a mim e através de mim, através do Falando ao Coração, você está fazendo esta obra, evangelizando as pessoas, ganhando almas para Jesus e sendo bênçãos na vida de muita gente. Deus quer te usar de maneira especial. Seja um evangelista associado e seja usado por Deus para fazer uma grande obra neste Brasil. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Preste atenção e leia comigo o texto. Diz assim o primeiro versículo, Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Vamos repetir esta frase aí. Abraão respondeu, eis-me aqui, eis-me aqui. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Vamos repetir? Meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vamos para o versículo seguinte, versículo 11. Diz assim. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Veja bem, Abraão foi eleito por Deus como nosso pai na fé. Ele foi um homem chamado por Deus e que, de pronto, abriu o coração para obedecer o chamado e atender esse chamado e fazer a obra de Deus, expandindo o reino de Deus por todo o mundo. Abraão é um símbolo importante que nós temos de alguém obediente, de alguém corajoso, porque a obediência ela exige coragem, porque no momento que você assume uma posição com Cristo, você tem que ter a coragem de romper com uma série de coisas. Primeiro, dentro da família, muitas críticas às vezes, entre os amigos, muitas críticas, práticas as mais diferentes, que você sabe que não agradam a Deus, você tem que romper com ela,
Porque a Bíblia diz que aquele que quiser seguir ao Senhor tem que, primeiro, cada dia, negar-se a si próprio, tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Então você sabe que ser um cristão, ser um crente, é bênção maravilhosa, mas exige de nós posição, determinação, renúncia, coisas assim. E Abraão foi este homem, chamado por Deus, imediatamente, de pronto, ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero perguntar a você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aí, você tem tido essa disposição de dizer para Deus que te criou, para este Deus que te abençoa a cada dia, para este Deus que te dá tantas oportunidades na vida, você tem tido essa disposição de dizer: eis-me aqui para Ele? Abraão, ao dizer eis-me aqui para o Senhor, ele estava dizendo: Senhor, o mais importante na minha vida é o Senhor. Eu tenho família que amo, mas o Senhor é mais importante. Eu tenho uma terra que eu nasci, mas o Senhor é mais importante. Eu tenho um patrimônio que eu formei, mas o Senhor é mais importante. Portanto, eis-me aqui. Não é que Deus está querendo tomar você da sua família, absolutamente. Não é que Deus está querendo tirar você da sua terra, terra que você tanto ama, absolutamente. Não é que Deus está querendo tomar o seu patrimônio e dizer: entrega tudo para mim. Quando alguma igreja faz isso, está fora do propósito divino. A casa que você comprou é sua, para você morar com a sua família. Não é para dar para a igreja, não. Não é para isso. O dinheiro que você ganha é para manter a sua família. Deus já estipulou como fazer. Dízimo é a 10ª parte. Ganhou 100, separa 10 e dá para o Senhor e viva feliz e abençoado com os 90, porque é muito melhor ter 90 abençoado por Deus do que ter 100 sem a bênção de Deus. Você vai viver melhor com os 90, que é abençoado por Deus, consagrado a Deus, do que viver com 100. Então é melhor ser fiel, seja fiel no dízimo. Então Deus não quer tomar aquilo que você formou de patrimônio. É claro que se você pode, primeiro tem que ser fiel no dízimo. Segundo, se você pode ajudar um programa como esse aqui, outro programa que precisa da sua contribuição, ajudar no trabalho especial que a igreja está fazendo, numa obra missionária, coisa assim, maravilha, porque você está dando do que está sobrando na sua vida. E é um gesto de fé importante e maravilhoso que você faz. Mas olha, é importante você entender que nós precisamos de ter no nosso coração sempre essa disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mesmo que momentaneamente, quando você diz o eis-me aqui, parece que aos olhos humanos você vai perder alguma coisa. Eu afirmo e reafirmo a você: você nunca vai perder sendo fiel a Deus. Pelo contrário, você vai sempre ganhar e sempre ganhar. Então seja fiel a Deus em tudo quanto você vive e faz, porque isso vai ser altamente recompensador na sua vida. Abraão está dizendo: eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui. Você tem tido essa disposição de dizer eis-me aqui para Deus? Olha só, Deus vai te recompensar por isso. Mas veja, no 2º versículo, Abraão está travando um diálogo com seu filho Isaque. Eles estão caminhando rumo ao Monte Moriá, onde Abraão disse a Isaque que eles iriam oferecer um sacrifício. Eles estão levando lenha, estão levando fogo, estão levando o cutelo, estão levando os equipamentos necessários para oferecer o sacrifício. E Isaque pergunta para o seu pai Abraão: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, nós estamos caminhando para o lugar do sacrifício, estamos subindo o monte, mas onde está o cordeiro para o holocausto, Senhor? Isaque não sabia qual era o propósito daquele sacrifício, nem como seria aquele sacrifício, mas Abraão já sabia, porque Deus tinha chamado a ele e ele disse: eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer a tua palavra. E Deus tinha dito a Abraão: ofereça no sacrifício o seu filho Isaque. Ofereça no holocausto o seu filho Isaque. Coração partido, mas entre o coração partido e obedecer a Deus, Abraão sabia que o melhor seria ficar com Deus. E aí Abraão está subindo com o filho, e o filho pergunta, e o pai responde: Deus proverá
para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Mas vamos firmar nesta palavra de Abraão para o filho. Pai, eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Veja, aquele homem, aquela mulher que se dispõe a dizer eis-me aqui para Deus, será uma pessoa, ou serão pessoas, que vão saber também dizer eis-me aqui para a família. Porque quando amamos a Deus, nós revestidos deste amor maravilhoso, nós amamos a nossa família e sabemos ser ela a razão da nossa alegria, das nossas vitórias, das nossas realizações. Por isso, nós precisamos sempre amar a família de todo o coração, porque Deus quer sempre nos proporcionar estas bênçãos, estas vitórias e estas alegrias. Primeiro, dizendo, eis-me aqui para Deus, porque Deus está em primeiro lugar. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia ensina de maneira clara que os pais devem amar os filhos, que os filhos devem honrar os pais, que o marido deve amar a esposa, que a esposa deve amar o marido, para que a família possa viver bem e ser vitoriosa. E é justamente estas bênçãos que eu quero ministrar sobre a sua vida no programa de hoje. Que você tenha uma vida de comunhão bem estreita com Deus, mas também tenha uma vida de comunhão bem estreita com a família. Abraão diz primeiro para Deus, eis-me aqui. E ao clamor do filho, ele diz, eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Você sabe a história. Abraão chegou no lugar do sacrifício disposto a obedecer a Deus, porque a sua palavra era eis-me aqui. Preparou ali o altar. Pegou o menino, colocou no altar. Era um menino, mas não era tão pequeno como alguém diz, era um bebê, não. Era um rapaz aí dos seus 16, 17 anos. Mas o rapaz tinha consciência da obediência de Deus, a obediência a Deus pelo pai, e em nenhum momento se recusou a ser um canal de bênçãos naquela hora. E Abraão coloca o rapaz ali no altar, pega o seu cutelo. Quando prepara para imolar o próprio filho, numa obediência irrestrita a Deus, o Senhor grita, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o anjo diz, não faça nenhum mal ao seu filho, porque o cordeiro está aí amarrado pelos chifres no cipoal. É só pegá-lo e colocar. Naquela hora Abraão abaixa o cutelo, tira o rapaz do altar, pega aquele animal, oferece em sacrifício e volta para casa abraçado com o filho, feliz, abençoado e vitorioso. Mas por que isso? Primeiro, disse eis-me aqui para Deus. Segundo, disse eis-me aqui para a família. Terceiro, disse eis-me aqui para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor na sua vida é o seu pastor, aquele que está à frente da igreja que você frequenta. Se você não tiver disposição para obedecer ao pastor, que ensina a palavra, que ora por você, que vela pela sua vida, que está sempre procurando te ajudar, sempre aconselhando, é humano, somos humanos. Podemos falhar? Podemos falhar, mas somos instrumentos de Deus para abençoar você. E é importante você dizer sempre para o seu pastor também, eis-me aqui. Abraão foi vitorioso, fez uma história maravilhosa, deixou exemplos gloriosos, mas aquele homem teve uma disposição de dizer primeiro, eis-me aqui para Deus. Segundo, eis-me aqui para a família. Terceiro, eis-me aqui para o anjo do Senhor. Quero que você esteja atento a esses detalhes importantes que a Bíblia nos ensina. Às vezes você fica aí criticando o seu pastor, falando mal do seu pastor. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Se você age assim, você está trazendo maldições para a sua vida. Pelo contrário, ama seu pastor. Honra seu pastor. Honra, porque ele tem cuidado de você. Ele está sempre pronto para trazer uma palavra de fé, fazer uma oração ungida, te assistir nas horas mais difíceis, às vezes até à distância, mas ele está sempre te apresentando diante de Deus. Por isso diga como Abraão, Senhor, Deus, eis-me aqui. Minha família, conta comigo, eis-me aqui. Pastor da igreja, anjo do Senhor na minha vida, conta comigo. E você estará sempre dizendo, eis-me aqui. E a sua vida será marcada por bênçãos, conquistas e grandes vitórias, como foi com Abraão.
Abraão, um servo de Deus abençoado, vitorioso, pai de milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque para os hebreus, ele é o grande pai espiritual. Mas para nós que não somos hebreus, mas fomos enxertados na oliveira, desfrutamos das bênçãos deixadas através deste homem, por Deus, para a nossa vida também. Veja, Abraão é o nosso pai na fé, mas não é por acaso que ele tornou-se uma pessoa assim. Tornou por quê? Disse, eis-me aqui para Deus. Disse, eis-me aqui para a família. Disse, eis-me aqui para o anjo do Senhor, o pastor da sua igreja. E aí, tornou-se nesta pessoa ilustre, maravilhosa e gloriosa. Deixa Deus te usar de maneira especial nesta vida. E você vai ser um grande Abraão, que vai deixar uma grande história, que vai ajudar gente com grandes bênçãos. E a recompensa será grande de Deus na sua vida. Quero orar com você. Quero orar por você. Coloca a mão no coração. Vamos orar com fé neste instante, diante de Deus. Oremos. Senhor, é muito bom saber que Tu és um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus glorioso. É tão bom saber que o Senhor está preocupado com cada um de nós, sempre com a mão estendida para nos abençoar. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. O Senhor abriu as portas, abriu a porta do céu para que nós pudéssemos, ó Pai, ter este caminho glorioso que é Jesus e passar por esta porta que é Jesus e um dia desfrutar da bênção eterna contigo na glória. Mas enquanto isso, vivemos aqui neste mundo, debaixo da Tua mão santa, gloriosa e poderosa. Estenda, Senhor, esta mão poderosa agora, para abençoar cada pessoa que ora comigo. Veja seus conflitos, veja suas necessidades, veja seus dilemas, veja seus problemas, veja suas frustrações. E agora, Senhor, esteja removendo dos corações toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade e trazendo a paz perfeita e gloriosa que vem do Senhor na vida de cada pessoa. Sê com todos os teus filhos, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Você já é um evangelista associado? Já está me ajudando a fazer esse programa? Eu louvo a Deus pela sua vida. E realmente eu preciso de pessoas para me ajudar. Se você já me ajudou e parou, volte a me ajudar. Se você pediu aí os boletos, mas nunca pagou, pague, por favor, me ajuda, não deixe isso aí ficar esquentando aí na sua mesa, não. Vem ajudar a fazer esse programa, Deus vai te abençoar. Muitos nomes chegando aqui para mim. Nomes de Catalão, aqui em Goiás, nomes do Rio de Janeiro, de Goiânia, o nome do Enoque Nogueira, que está aniversariando hoje. Meus cumprimentos, Enoque, Deus te abençoa, que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida. Nomes de Fortaleza, no Ceará, de Nazário, aqui em Goiás, de Goianira, Goiás, de Salvador, na Bahia, de Belém do Pará, de Aparecida de Goiânia, de Guapó, em Goiás, de Goiânia, de Anápolis, de Rio Verde, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cariacica, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Manaus, Acreúna, Goiás, Fortaleza, Ceará, Mossoró, Rio Grande do Norte, Salvador, Bahia, muitos nomes. E pelo barulho chegou mais uma lista. Aqui está Gama, Distrito Federal, Maceió, Alagoas, nomes de Séries, Goiás, Vitória, Espírito Santo, Senador Canedo, Goiás, Águas Lindas de Goiás, Cariacica, no Espírito Santo, Guapó, Goiás, Manaus, Belém do Pará, Goiatuba, Goiás, Santa Bárbara de Goiás, de Goiânia, muitos nomes, que privilégio. Eu recebo todos estes nomes e no final do programa eu apresento todos diante de Deus, no altar da intercessão. Mais nomes chegando, olha só, nomes de Águas Lindas de Goiás, de Manaus, de Bangu, Rio de Janeiro, Senador Canedo, São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, de Goiânia, de Trindade, Goiás, de Aparecida de Goiânia, de Manaus, gente do Brasil inteiro. Daqui a pouco eu oro apresentando todos estes nomes diante de Deus no altar da intercessão. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia Colossenses capítulo 3, versículo 2. Assim está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja bem, nosso pensamento
ele é administrado por cada pessoa que pode direcioná-lo. Há uma canção popular que diz: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Veja, através do pensamento você dá o direcionamento para a sua vida, porque o pensamento é a porta para que você possa alcançar uma bênção ou até uma maldição. Por quê? A pessoa que comete um crime, por exemplo, primeiro ele pensa. Depois, quando ele comete, ele está como se fosse uma mulher grávida. O pensamento é engravidar-se do assunto. E depois, quando pratica, deu à luz. Então, veja, quando alguém pratica o mal, é porque ele premeditou, pensou, engravidou-se, gerou e aí deu à luz o problema. Aí vem a morte, assassinato, homicídio, roubo, assalto e tantas coisas más que têm acontecido nesta vida. Então nós precisamos de trabalhar o nosso pensamento. O nosso pensamento brota de dentro de nós. E o que nós precisamos de ter em referência dentro de nós para que os nossos pensamentos sejam sadios, sejam pensamentos honestos, sejam pensamentos santos, sejam pensamentos puros. Precisamos de colocar aquele que santifica a nossa vida, permitir que Cristo Jesus entre no nosso coração, coloca em ordem o nosso mundo interior e nos dá o Espírito Santo para nos ajudar, a fim de que aquilo que vem no pensamento que é mal, a gente possa rejeitar e só guardar aquilo que é bom. Só gerar aquilo que é bom. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E quantas vezes você, na sua boca, diz maldições, coisas más, coisas tristes, coisas que destroem, coisas que só provocam distúrbio e conflito. Por quê? Seu coração está cheio dessas coisas. Quando você deseja alguma coisa a alguém, você está desejando e mandando a cópia. O original fica com você. Se você deseja o bem, você está com o bem dentro de você. Aí você manda uma cópia deste bem para alguém. Mas se você deseja o mal está dentro de você. Você só está mandando uma cópia. O original continua com você. Então nós temos que trabalhar no original, na origem. E permitir que Cristo possa entrar e colocar o nosso mundo interior em ordem, para que os nossos pensamentos sejam bons pensamentos. Paulo está dizendo nesta carta: pensai nas coisas que são de cima. Para que eu possa pensar em Deus, para que eu possa pensar na sua palavra, para que eu possa pensar nas suas promessas, para que eu possa pensar na morada eterna que Ele nos preparou, eu tenho que ter dentro do meu coração coisas que levam-me a pensar nisso aí. Então eu preciso de ler a Bíblia, eu preciso de praticar aquilo que a Bíblia ensina, eu preciso de viver a vida cristã, para que quando eu pensar, esse pensamento seja resultado daquilo que eu estou vivendo dentro de mim, daquilo que eu estou desfrutando na minha própria vida. Por isso o texto está dizendo: pensa nas coisas que são de cima. É sempre bom você policiar o seu pensamento. E naquilo que eu estou pensando, é coisa de cima, ou é coisa da terra, ou é coisa do inferno? Quando é do inferno, renuncia. Quando é da terra, que são coisas boas, você ajuda desta forma a pensar nas coisas maravilhosas. Então nós precisamos cada dia conduzir o nosso pensamento para que, pensando nas coisas que são de cima, possamos trazer a glória de Deus até a nossa vida e aplicar na nossa vida aqui, para que todos os nossos pensamentos sejam santos, puros e maravilhosos e a nossa vida muito melhor. Um certo aviador de guerra esteve no Vietnã durante anos, pilotando o seu avião de guerra. Quando terminou a guerra, ele voltou e recebeu alguns benefícios, como licença-prêmio, outras coisas mais, para descansar do tempo do labor da guerra. E ele era um aficionado em aeromodelismo, e ele disse: eu vou fazer um avião para mim. E ele fez um avião pequeno, de lona, foi ali ajudado por algum mecânico e tal, e o avião ficou pronto. E ele disse: agora com esse avião eu vou dar uma volta ao mundo, vou descansar da guerra. E entrou no seu avião e saiu pelo mundo afora.
Um dia chegava no aeroporto, ali ele aterrissava, passava a noite, às vezes passava um dia, 2 dias, no outro dia pegava o avião de novo, aquele seu pequeno avião. E ele foi andando de capital em capital, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, sempre com aquele aviãozinho. Muita parte naquele avião era de lona, outras coisas já eram de material mais resistente, mas ele, tranquilo, estava levando a vida desta forma. Um dia ele saiu de um determinado aeroporto, decolou, e quando ele está tomando uma certa altura, ele ouve um barulho dentro do avião. Isso o preocupou. E ele, ali no comando do avião, pilotando, ele ficou observando de onde vinha aquele barulho, até que ele localizou, era em determinado lugar. E ele ficou de olho naquilo lá. De repente ele viu que tinha ali um rato. E ele pensou, agora como fazer? Eu não tenho como sair daqui, ir lá pegar esse rato, jogar para o lado de fora. E esse rato pode ir comendo essa lona, alguma coisa aqui do meu avião, algum tubo, alguma coisa, e me provocar um acidente. Como fazer? E ele lembrou-se de que, quando estava estudando para ser piloto, contaram para ele que rato não resiste à altura. Que o rato é aqui de baixo e não resiste à altura. Ele falou, eu vou aplicar essa lição, vamos ver se funciona. E ele puxou o mancho do avião e foi pegando altura. E foi pegando altura e observando o rato. Pegando altura e observando o rato. Pegando altura e observando o rato. Logo ele viu que o rato parou nos movimentos que estava fazendo. Parou, deitou, agora mesmo virou de pernas para o ar, e ele observando e tomando altura. Até que ele chegou numa altura máxima que o avião permitia. E ele olhou e o rato estava morto. Ele disse, funcionou, deu certo. Rato não resiste à altura. Eu aplico na sua vida, na minha vida, esta lição. Porque quando nós pensamos nas coisas de cima, o mal não resiste ao céu. O mal não resiste a Deus. O mal não resiste à altura. Por isso Paulo está dizendo, meus irmãos, minhas irmãs, vocês devem pensar nas coisas de cima, porque o mal que está acompanhando vocês é como o rato, que não resiste à altura, e você vai vencendo todo o mal. Quando você só fica pensando nas coisas da terra, o mal toma corpo na sua vida, porque é muita coisa ruim acontecendo ao nosso redor. Mas quando você eleva o seu pensamento a Deus, ratos não resistem às alturas. E o mal vai sendo vencido, porque você está com o pensamento firmado naquele que pode todas as coisas, o Senhor que criou os céus e a terra. Faça isso e viva uma vida muito melhor, mais abençoada e vitoriosa. Quero orar com você. Você está enfermo? Está doente? Está acamado? Coloque a mão sobre a enfermidade. Ore com fé e deixa Deus agir poderosamente na sua vida. Oremos, querido Deus. É tão bom falar do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua verdade, da tua misericórdia. E são justamente estas bênçãos que eu quero pedir, Senhor, a favor de todas estas pessoas que oram comigo agora. Olha para cada uma delas, Pai. Elas têm dores, têm enfermidades, têm doenças, têm males terríveis. Algumas, Senhor, dessas pessoas estão debaixo de diagnósticos terríveis. Alguns dos médicos disseram, é o fim, não tem mais saída. Mas onde a ciência coloca o fim, o Senhor coloca o início. Porque onde nós colocamos um ponto final, o Senhor vem e coloca uma vírgula e diz, a vida continua. Pai, estendas as tuas mãos para curar, para abençoar, para libertar cada pessoa deste terrível mal que sofre, desta doença, e proporciona saúde a todos, porque no nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade, no nome de Jesus eu repreendo toda a doença, no nome de Jesus eu repreendo todo o espírito do mal, e é no nome de Jesus que eu declaro a cura na vida de cada um. Amém. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje, e também com a oração do altar da intercessão. Leia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. É muito importante nós compreendermos o que diz a palavra de Deus a cada um de nós que servimos a Ele de coração. Aqui o Paulo está dizendo, vocês têm, cada um de vocês tem. Eu ouço muitos crentes
com uma síndrome do vazio dentro de si, dizendo, eu gostaria de ter uma unção especial, eu gostaria de ter um poder especial, eu gostaria de ser usado por Deus, eu gostaria de ver os dons espirituais manifestando na minha vida. Como eu gostaria, como eu olho para alguém sendo usado por Deus e digo, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Eu quero dizer para você que cada um de nós tem algo de Deus dentro da nossa vida. Tem algo de Deus dentro da nossa vida. Por menor que você se julgue, neste contexto importante do reino de Deus, você tem alguma coisa de Deus dentro de você. E é justamente isso que você tem que Deus quer multiplicar, que Deus quer usar, que Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Um tem o dom de cantar e como cantam, eu louvo a Deus por estes. Outros têm o dom de pregar a palavra e como pregam, eu louvo a Deus por ouvir pessoas assim. Outros têm o dom de orar e ministra orações lindas, ungidas, maravilhosas, e os milagres acontecem. E assim cada um tem o seu ministério. Paulo está dizendo, olha, cada um de vós tem ou salmo, ou doutrina, ou revelação, ou língua, ou interpretação. Agora, Paulo nos dá uma lição importante nisso aí. Devemos usar o que temos para edificação. Usar o que temos para edificação. Porque, às vezes, alguma pessoa tem profecia, mas quando vai dizer a profecia, ele quer dizer para condenar, quer dizer para maltratar, quer dizer para se elevar, coisas assim. Outro tem o salmo, ou seja, canta louvores, mas quer fazer isso para obter benefícios pessoais somente. Esse não deve ser o nosso objetivo. A Bíblia diz, não fecha a boca do boi que debulha. O boi está debulhando e a recomendação é para não fechar a boca dele, mas que ele possa comer do milho que ele está debulhando. Agora, uma coisa é importante entender. Nós fazemos a obra não por causa do dinheiro que possamos, às vezes, obter, como salário, como ajuda, como oferta, seja o que for. Nós fazemos com o objetivo de abençoar as pessoas. E nesse abençoar as pessoas, Deus vai cuidando de nós. Deus vai abrindo portas na nossa vida. Deus vai nos proporcionando bênçãos. Eu conheço pastores que ficaram ricos sem roubar. Simplesmente porque Deus abriu portas na vida dele, porque usou o que tem para ministrar bênçãos na vida de pessoas. Eu conheço cantores que são verdadeiros adoradores, que estão com a vida tranquila, em sentido financeiro, econômico, mas que não estão fazendo do dom que Deus deu, simplesmente o meio para ganhar dinheiro. Apesar de que muitos, tanto na hora da música, na hora das mensagens, das pregações, estão usando a Deus. O segredo, o grande segredo na vida cristã é nunca usar a Deus, mas é sempre ser usado por Deus, porque aquele que é usado por Deus tem dentro de si algo que possa ser usado para a edificação de muitas pessoas. E o Paulo está dizendo aqui, olha, cada um de vocês tem, não está dizendo que cada um de vocês possa ter, não, está dizendo tem, você, meu irmão, tem salmo. Você pode cantar louvores a Deus, você tem doutrina, você tem princípios, você tem valores que podem ser compartilhados, você tem revelação, ou seja, você tem a sensibilidade para prever as coisas de maneira clara na vida de pessoas e na sua própria vida. Você tem línguas, ou seja, você pode falar uma língua que não é a língua da terra, mas a língua do céu. Uma língua nova, pensando nas coisas que são de cima, você fala das coisas espirituais. Você tem interpretação, para interpretar toda a situação das coisas que estão ao seu redor, para viver assim. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar, porque Ele tem poder e Ele cuida de você. Quero orar com você agora no altar da intercessão. Prepare-se. Todos os nomes que chegaram aqui para mim no altar da intercessão. Vou ungir aqui a minha mão, estender essa mão ungida no vídeo e ministrar a bênção de Deus na vida de cada um. Ore comigo, creia no milagre, creia na bênção, creia na vitória. Oremos. Senhor, diante de Ti eu apresento neste altar todos estes nomes. São nomes, Pai, que vêm de todo o Brasil, para serem apresentados agora no altar da intercessão.
E sobre cada uma dessas pessoas eu ministro a tua unção, a tua virtude, a tua graça, e declaro cura, declaro alegria, declaro salvação, declaro portas abertas, declaro vitória, declaro a tua bênção na vida de todas estas pessoas. Manifesta a tua glória e o teu poder. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-lo pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver, pega suas mãos e ministra. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Levante as suas mãos aí, meus amados, e declara: quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Oh, não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer, diga isso, logo vai ter fim. Deixe tua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Ministra aí, Ministério Betel. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver, quero ver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. E as palmas vão ao Senhor. Oh! Diga comigo, igreja. Não se desespere, não se entregue assim. Por quê? Pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirige. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Ministro que está atrás de você, declara: quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Saia do seu lugar e ministre sobre a vida do teu irmão. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, amém? Então sai do teu lugar. Eu quero que você cumprimente pelo menos 10 irmãos que você não conheça e diga assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Vamos lá! Ei! Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Sai do teu lugar e cumprimente teu irmão. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Declara isso na vida dele. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere.